paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer esse pequeno vídeo para muitas pessoas aprender. Eu vou colocar o título assim: Como fazer visita. Como fazer visita. Quando você visita uma família que está sendo destruída pelo inimigo, que a Bíblia diz, João 10:10, que Satanás veio para matar, destruir, roubar. Então ele veio para isso. Ele veio para colocar a pessoa na prostituição, na idolatria, na bebedice, prostituição, de tudo que não presta. As pessoas estão nas trevas, na escuridão, na mentira e no engano. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreveu, mas ele escreveu pelo Espírito de Deus. Paulo foi um homem de Deus de verdade, ele sofreu muito. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala a conversão de Paulo. Ele sofreu muito, mas a Bíblia diz que ele já era um escolhido de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala a vida dele. Em 1 Coríntios, capítulo 11, fala o sofrimento dele. E ele aceitou Jesus como Salvador. E ele se libertou. A Bíblia diz em João 8, 32 e 36, ele fala assim: conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Aí no versículo 36, como sempre eu falo, está escrito: se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Como sempre eu falo, livre de quê? João capítulo 8, versículo 32 e 36. Livre de quê? Livre da prostituição, da cegueira, das trevas, livre de tudo que não presta, livre da idolatria, da prostituição, da cachaça, das drogas, livre de tudo. Só existe só um que muda o ser humano da água para o vinho. É o nome todo-poderoso que é acima do nome. É o nome de Jesus. E só existe dois caminhos para o céu. É o céu e o inferno. Não existe três. As pessoas falam de purgatório. Não existe. Só existe dois: céu e inferno. Inferno, Satanás leva para lá. Se negar Jesus. Se eu fosse Deus, eu faria a mesma coisa. Jesus disse: aquele que me negar, eu também o negarei diante do julgamento. E fosse Jesus, eu fazer a mesma coisa. Quem negar Jesus, o caminho é o inferno. Aí eu queria colocar o nome assim: como fazer visita. Não tem dinheiro no mundo, nem bilhões de dólares, não paga quando você visita uma família que está perdida nas drogas, na cachaça, na prostituição, na idolatria. Isso aconteceu comigo. Em primeiro lugar, eu falo de mim. Eu e a minha esposa amada, que hoje é uma varoa valorosa, uma mulher sábia que edifica a casa, uma mulher que tem calo no joelho, uma mulher serva de Deus fiel de oração, que chora pelas almas, que vai atrás das pessoas perdidas. E ela faz a obra junto comigo, nós andamos junto, oramos junto e fazendo a obra de Deus junto. Porque casal é assim, andar junto e amar e ser fiel até a morte. A minha esposa Pedrina, que o Senhor Jesus me deu. Jesus, ele nos tirou das trevas, da mentira, do engano. O Senhor Jesus nos libertou da idolatria, de tudo que não presta. Então, não tem dinheiro no mundo que paga. Eu amo fazer uma visita. E a pessoa está ali perdida, e eu falar de Jesus, e a mente da pessoa abrir. 2 Coríntios 4:4 fala assim: Satanás cegou os olhos da pessoa, para que eles não venham conhecer Jesus. No mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Mas qual o caminho? Todo mundo fala que são vários caminhos, todo caminho leva a Deus. É mentira, como sempre eu falo de Satanás. Só existe um caminho que leva para o céu. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você vai fazer uma visita, presta atenção. Eu vou ler só um versículo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e versículo 42. Atos dos Apóstolos. Você já leu a Bíblia hoje? Já leu?
Compra essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal. Não existe dinheiro que paga, nada. Bilhões de dólares, nada paga essa palavra. Bíblia de Estudo Pentecostal. Compra ela e lê a Bíblia. Fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Fala assim, e todos, tá vendo? Os dias. Hoje as pessoas quase não fazem. E todos os dias, no templo e nas casas, tá vendo? Nas casas, viu? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar quem? É uma religião? É uma religião que fala? Vai de ensinar a Jesus Cristo, tá vendo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, tá vendo? E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar, de anunciar a quem? Presta atenção, Jesus Cristo. Então os discípulos, os apóstolos, a Bíblia diz que eles não tinham nem tempo para comer. Os discípulos andavam, mas só falava de Jesus, só de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Sabe quantas vezes falamos de Jesus? Primeira carta de Paulo, capítulo 1, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fala mais ou menos 17 vezes o nome de Jesus. Então, primeiro eu falei, né? Agora, segundo, quando você entrar numa casa, se uma pessoa chamar você para anunciar Jesus, é só Jesus. Jesus, ninguém mais. Quando você entrar na casa, o que é a primeira coisa que você faz? Você fala assim, ó, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nessa casa. Quando você entrar, na hora, você fala, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nessa casa. É assim que se fala. Lucas capítulo 10, versículo 5. Marca aí. Pega a sua Bíblia, uma caneta, marca aí. Lucas capítulo 10, versículo 5. É a primeira coisa que você fala. Terceiro, antes de você começar o culto, o que você faz? Não fica falando igual o mineiro fala, abobrinha. Antes, quando você entra, você fala a paz de Jesus esteja nessa casa. E antes de começar o culto, o que você faz? Orar. Então a primeira coisa que tem que fazer é orar. Não pode ficar sem orar. A Bíblia diz, Tiago 5,16, coração de um justo é poderosa. E Provérbios 15, 29, está escrito, assim, longe está o Senhor do ímpio. Então Deus não está com o ímpio. Fala, longe está o Senhor do ímpio, mas ouvirá o clamor do justo. Tiago 5,16, Provérbios 15, 29. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Se você não orar pelos outros, você está pecando. Quarto, hinos sugeridos. Os hinos mais lindos que tem, os hinos antigos. Hoje tem hinos bonitos, mas igual os antigos não tem. Mas os hinos mais lindos do mundo, os louvores, os hinos mais lindos do mundo, é a harpa de ouro. A harpa de ouro. Você coloca na internet, você coloca assim, ó, harpa de ouro. Você vai ver. Se você não conhece, porque muitos conhecem. Então você pega a harpa, hino sugerido para você cantar dentro de casa. Depende das pessoas. Hoje as pessoas entram numa casa e ficam cantando o hino 1, o número 1, chuva de graça, e a pessoa não vai entender nada. Ele vai falar assim, mas o crente está cantando para cair chuva? Hino número 1, chuvas de graça. Esse hino é para cantar só na igreja, para cantar nas casas, marca aí. Pega o hinário e marca. Hino 15, esse é o número 1. Hino 15. Hino 12, 12 e 15. O 12 e o 15. E o 291. Presta atenção, isso é hino que eu estou sugerindo para cantar dentro de casa, louvar dentro de casa. Hino 12, hino 15
e 291. Não fica cantando chuva de graça, não. O quinto. E a pregação, como que é? Eu estou falando como visitar as pessoas. Como que é a pregação? Eu não falei de 1 Coríntios capítulo 1, que Paulo fala mais ou menos 17 vezes o nome de Cristo? O que é pregação dentro das casas? Principalmente nas igrejas. Quando entra o ímpio, nas casas tem que ser pregação cristocêntrica. Pregação cristocêntrica. É só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus, mais nada. Não pode faltar. Então eu vou te dar uma palavra mais ou menos para você falar dentro de casa. Presta atenção. Pega a sua Bíblia. Quando você for fazer culto nas casas, vou te dar uma palavra boa. Tem muito. Eu vou sugerir mais ou menos. Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. E o capítulo 3. É muito maravilhoso também. Você lê na sua casa o capítulo 3, Evangelho segundo João. Aí você escolhe os versículos melhor para falar de Jesus. Você fala dentro da casa. Mas explica, lê e explicar. Esdras, como sempre eu falo, que é a palavra mais poderosa que tem no livro de Neemias, capítulo 8. Esdras começou a pregar no púlpito de madeira, mais ou menos 6 horas da manhã, da alva da manhã. Ele foi até meio-dia. E ele pregava, explicava, e o povo chorava. Neemias capítulo 8. Eu gosto de falar muito essa palavra. Então você tem que ler e explicar. Não fica enrolando o povo, não. É a palavra que liberta. Jesus fala: vós sois limpo pela palavra que eu tenho falado. Então é só isso. Atos dos Apóstolos, marca aí, pega sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É bom também, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Fala sobre a vida de Paulo. Romanos, capítulo 10. Pega também, guarda aí. Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. E que eu falei também em 1 Coríntios, capítulo 1. E 2 Coríntios 5,17. Fala assim, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha para você ver que palavra. Não está falando religião. A palavra religião significa estar desligado ou desligar-se. No latim é religare. Então só a palavra, como Deus faz, né? A palavra religião está desligado ou desligar. Então quem serve uma religião está desligado de Jesus, de Deus. No mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Ninguém vai levar para o céu. Ninguém. É só Jesus. Jesus, o nome todo-poderoso Jesus. O nome que é acima de todo nome. Só Jesus. Ele me libertou. Eu, a minha esposa amada, das trevas, da mentira e do engano. Fala assim, 2 Coríntios 5,17, fala assim, aquele que está em Cristo Jesus. Não está falando religião. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, glória a Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17. Não está falando uma religião, é Cristo Jesus. Hoje em dia, quando na internet, no YouTube, você vê tanta porcariada, você olha lá, 1.000, 2.000, 3.000, a palavra é difícil de falar, né? Visualizações. Aí quando você fala uma palavra boa, falando de Jesus. Muitos pegam a Bíblia e falam assim, ó, e bate assim, ó. Fala assim, eu prego a verdade. Não é mentira, não prega nada. Muitos falam assim, falam que você quer adorar o sábado, falam que não existe inferno. Que é tudo mentira dele, o inferno é real. Agora eu vou fazer um estudo. E fala assim, e não fica trazendo revelação, entre aspas, não fica fazendo.
Não fica trazendo revelação. Não fica trazendo. Faça igual Micaías. Micaías, aquele foi crente mesmo de verdade. Quando eu penso em Micaías, muitas vezes tem até vergonha de falar que é crente. Você lê o livro Heróis da Fé, de John Bunyan. Lê lá sobre John Wesley, Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola. Lê lá Heróis da Fé, John Bunyan. Você vê que você vai chorar. Já li 3 vezes, só chorando. Quando eu leio o livro Heróis da Fé, eu tenho até vergonha de falar que é crente. Aqueles é crente. Lê lá para você ver. Heróis da Fé, o livro, John Bunyan. Não fica trazendo revelação. Não fica fazendo lá igual sobre Micaías, 1 Reis, capítulo 22. 400 profetas. Profeta entre aspas. 400 chegaram em Acabe e falou assim para Acabe: pode ir para a guerra. Mas era tudo mentira. Aí Josafá falou assim: não, ainda tem um aqui que é crente mesmo, chame ele lá, Micaías. Aí um dos soldados falou: chamar Micaías. Quando ele chamou Micaías, ele falou assim para Micaías: toma cuidado com o que você fala, tem que falar só palavras de bênção. Hoje não é assim, nos púlpitos da igreja não é assim, mas Micaías falou assim. Micaías era macho, é servo de Deus de verdade, João Batista. Aí Micaías falou assim, eu vou falar a verdade. E Micaías falou assim, ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus. E Micaías falou assim para Acabe: você não vai voltar. Aí Acabe foi, os 400 profetas falaram assim: mentira. A Bíblia diz, 1 Reis capítulo 22, e outra vez 2 Crônica, fala assim que os 400 profetas, para o espírito do demônio, da mentira, do engano, entrou neles e enganou os 400. Mas eles pediram para Deus, tem que pedir. Falou assim para Deus: posso enganar eles? Aí Deus falou assim: vai e faz assim. Só Micaías falou a verdade. Aí ele pagou o preço porque falou a verdade. Foi preso, deram para ele só pão e água. E a Bíblia não fala mais nada dele, aconteceu com ele, mas está lá na glória, né? Vamos terminar. Então a pregação é só Jesus. Muitas vezes as pessoas ficam falando de Moisés, Abraão, Elias. Pode falar, mas é só um pouquinho. O resto é só o nome de Jesus. Se você vai pregar 1 hora, 40 minutos, 45 é Jesus. E o resto pode falar Elias. Porque Elias, Eliseu, Moisés foi uma referência, né, para nós. Mas pode falar deles, mas tem que falar mais é Jesus. Você vai pregar 40 minutos, 30 minutos é Jesus, 10 é Elias, Eliseu, Abraão, Moisés. Então é só Jesus, é o número 1, Jesus. Mas ó, não pode fazer culto 50 minutos, 1 hora dentro de uma casa. A Bíblia fala assim, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, assim: fazei tudo com decência e ordem. Então não fica dentro da casa de uma pessoa 40 minutos, 45, 50. O máximo, se o Espírito de Deus usar sua boca e falar, é o máximo 40 minutos. Eu já vi pessoas entrarem dentro de uma casa. Sabe o que ele fez? Eu já vi. Nem orou, nem leu a Bíblia, não fez nada. Como é que pode a pessoa entrar numa casa, não orar e não ler a Bíblia? E não cantou nenhum hino, não fez nada. E ficou dentro da casa quase 1 hora. Não pode fazer isso. Você ficar dentro de uma casa, 1 hora não pode ficar, porque não pode fazer isso, que as pessoas são ímpias. Presta atenção. Jesus te ama. Então eu coloquei o nome assim: como fazer visita. Toma cuidado quando você for fazer visita nas casas. Eu sou presbítero
Carlos Serafim Santos, Ministério do Belém, Jardim Coqueiro, um varão valoroso. Se quiser visitar nós lá, pode visitar Coqueiros, São José do Campos. Eu morei muito em São Paulo, eu morei em Fernando da Rocha, mas sempre fui em São Paulo. Mas a cidade que eu mais gostei até hoje é São José do Campos. Se algum dia quiser vir morar aqui, pode vir morar. São José do Campo, uma maravilha se morar aqui. Coqueiros, Jardim Coqueiros, São José do Campo. Pastor José Renato e a sua esposa. Então venha, se visitar, você nos visita. A paz do Senhor Jesus. Jesus te ama.